Olá, seja bem-vindo a mais um ADM Live, o nosso encontro de 10 horas da manhã, aqui nas redes sociais do CRA-RJ. E continuando a nossa parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, falando sobre eleições 2020, sobre o desenvolvimento municipal, nós convidamos o consultor Bernardo Mercante, que vai falar sobre desenvolvimento econômico local. Tudo bem, Bernardo? Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado, Érica. Bom dia a todos e todas. Enfim, prazer estar com vocês. Queria agradecer o convite e, não só do Conselho, mas também do IBAM, para poder participar aqui, estar com vocês, enfim, compartilhando um pouco meus conhecimentos sobre desenvolvimento econômico local, enfim, tentando construir novas estratégias, enfim, e novas perspectivas. Bom, vamos começar, Bernardo, fazendo um panorama, conceituando o que é o desenvolvimento econômico local, né? Como se diferencia esse tipo de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento econômico local é essa terminologia surge da ideia de que o próprio município, né, a localidade em si, ela tem a capacidade de autonomamente desenvolver estratégias voltadas para o desenvolvimento econômico, né? É um desenvolvimento de dentro para fora, né? Enfim, tem esse movimento de dentro para fora, mas é importante ressaltar que mesmo que o município tenha essa capacidade de desenvolvimento autônomo, né? E o município está inserido em outras redes, né? Enfim, ele está inserido numa rede de municípios, ele está inserido num contexto de outras esferas interfederativas, enfim, ele mantém relações com o governo do estado, com o governo federal, com outras agências internacionais. Então, nesse sentido, é importante destacar que o município ele tem essa capacidade, ele deve buscar essa autonomia, mas ele deve entender como é que esses fluxos, como é que essas relações se dão do ponto de vista de uma integração de ações, enfim, de identificação de oportunidades para que esse desenvolvimento possa realmente acontecer, né? E o desenvolvimento econômico local está dentro dessa lógica, né? É importante que a gente também não lide com esse conceito enquanto uma panaceia, que o desenvolvimento local vai resolver sozinho todas as questões econômicas e sociais, enfim, de um município, né? Isso é uma coisa que exige muita integração com outras esferas federativas. Então, o desenvolvimento econômico local parte um pouco desse conjunto de premissas, enfim. Então, acho que é isso, assim, de uma forma bem resumida. É uma questão de cadeia, né? Não adianta o município estar aqui se desenvolver, ele tem a esfera estadual, a esfera federal, é um processo em cadeia, mais ou menos isso, Bernardo? Na verdade, é importante que o município entenda o seu papel, mas também entenda o papel do governo estadual, do governo federal, enfim, de outras agências, na articulação desses esforços para que possa se desenvolver um bom ambiente para que esse desenvolvimento aconteça, né? Porque o município ele não vai conseguir, por exemplo, sozinho, ele pode, enfim, ninguém, né, isso pode acontecer, é muito mais difícil você articular as políticas municipais para uma série de questões de escala, de orçamento. Quando você fala, por exemplo, da importância da constituição do acesso, por exemplo, dos pequenos negócios municipais ao crédito, quando você se refere, por exemplo, a questão quando a gente trabalha a agricultura familiar, então, assim, você depende de uma série de políticas que estão realmente agrupadas, né, enfim, e respeitam uma cadeia de hierarquias que tem a ver com as atribuições, enfim, com as competências de cada ente federativo, né. Então, nesse sentido, é muito importante que se observe cada papel, né, e o que cada um pode fazer, né, cada esfera federativa pode fazer para que o desenvolvimento local realmente possa acontecer, né.
Bom, então esse conhecimento do papel do município, ele também perpassa as particularidades do desenvolvimento econômico local. Então, fala um pouquinho sobre quais são essas particularidades, quais são esses temas que podem ser agrupados no desenvolvimento econômico local, Bernardo. Uma ótima pergunta. Isso tem a ver, por exemplo, a gente tem que trabalhar com uma ideia também de desenvolvimento que não é um desenvolvimento único, né? O desenvolvimento econômico, né, o desenvolvimento social, ele tem que partir de um pressuposto de que a sociedade é composta por uma pluralidade de atores, enfim, por uma pluralidade de instituições que tem suas particularidades, né? A gente não pode trabalhar, por exemplo, eu acredito que é um equívoco, por exemplo, trabalhar as questões relacionadas ao, por exemplo, de um negócio, da mesma forma que você planeja uma indústria, uma pequena indústria familiar, ou então uma cooperativa de trabalhadores rurais, né? Então, a forma de planejar, inclusive os desejos e anseios de uma população ribeirinha no interior do Amazonas, tende a partir de uma cosmovisão, de uma formação social que vai ser diferente do interior de São Paulo, do interior do Rio, ou então das grandes metrópoles brasileiras. Então, é importante que a gente leve em consideração as particularidades sociais, enfim, que cada um desse ator com que a gente vai trabalhar, né, que são constituintes desses atores. É muito importante a gente ter isso como ideia. As técnicas precisam ser adaptadas para que a gente consiga extrair melhor, né, enfim, nesses processos, desses atores que estão em contato com a gente, né? Então, isso é uma coisa importante da gente tentar entender, né? Isso mostra, enfim, uma valorização e um reconhecimento da pluralidade, que é tão importante e deve ser, sempre que possível, referenciado. Bom, e dentro desse contexto, né, qual o papel do município no desenvolvimento local? Qual o papel do gestor municipal no desenvolvimento local, Bernardo? Então, primeiramente, eu acho que o município ele tem que se qualificar, né, do ponto de vista da formação de programas, de planos. A gente está vivendo há muito tempo já um momento de um sistema fordista, né, um sistema que era muito voltado para a questão das fábricas, da indústria, para um sistema que tem uma outra complexidade, né, tem uma outra dinâmica de materialização espacial dessas oportunidades. A própria ideia, por exemplo, que a gente tem, né, do emprego, hoje em dia, ela está em xeque, uma vez que a gente tem falado muito, inclusive, sobre a necessidade de geração de trabalho e renda, né? Então, por exemplo, aquela ideia de que o município vai receber uma empresa capaz, né, uma indústria capaz de articular todo o sistema econômico desse município, enfim, a partir dos seus efeitos indiretos, enfim, isso está em xeque. Então, o município ele tem que se programar e planejar as suas ações. Então, nesse sentido, é muito importante, por exemplo, algumas iniciativas voltadas para as compras governamentais, né, a questão da capacitação de servidores, né, a capacitação dos próprios empresários, a valorização dos microempreendedores individuais, né, a integração e planejamento, né, desses empreendimentos na própria estrutura de compras públicas do município, né, melhorar os processos de publicização dos processos licitatórios, enfim, elaborar cadastros de fornecedores, ter e dar o apoio, né, através de salas de empreendedores, enfim, e buscar os parceiros para poder realizar essas tarefas, né? Hoje em dia, o Sistema S tem vivenciado uma série de críticas e uma série enfim, de penalidades, enfim, de tentativas, inclusive, de desmonte, mas o Sistema S
ele faz um papel importantíssimo no desenvolvimento local dos municípios, especialmente SEBRAE, SENAC, enfim, o SENAI, o SENAR, né, todas essas instituições possuem uma capilaridade, uma capacidade de atuação, né? Então, assim, buscar apoio do Sistema S, buscar apoio das universidades, buscar apoio das instituições que compreendem e que possam ajudar e auxiliar, né, enfim, nesse processo é fundamental, né? E outra coisa que eu acho que é fundamental é tentar coletivizar o trabalho por meio de cooperativas que não chegam a ser inovações, mas são técnicas que são já secular, que podem realmente dar um ganho significativo para poder, enfim, dinamizar de alguma forma a economia local. E, enfim, agora, em um momento pandêmico, né, a gente está vivendo um desafio muito grande com relação a essas questões. Então, eu acho que existe uma série de coisas que o município pode fazer e pode contribuir para que o ambiente de negócios, né, do seu município, do seu território, ele tenha realmente capacidade de espontaneamente ou não, porque, na verdade, a gente está falando de uma série de ações que pressupõem isso, mas, enfim, de poder florescer esse desenvolvimento, né? Eu acho que o papel do município é muito importante, inclusive, eu acho que a gente deve rechaçar qualquer ideia não instrumentalizada que tenha a ver com esse tipo de discurso, porque, na verdade, vamos gerar emprego, vamos gerar trabalho, vamos gerar renda, mas como vamos fazer isso? Eu acho que é uma pergunta importante que a gente tem que acostumar a fazer, né, enfim, para os políticos, enfim, para os gestores e para todos aqueles que estão à frente desse processo. Tudo bem, mas como que a gente vai fazer isso? Então, vamos debater isso, né, vamos construir isso, né, levando em consideração, inclusive, essas particularidades sociais que eu acabei de mencionar. Além do Sistema S que você mencionou, que é muito importante para o desenvolvimento local, eu queria que você citasse algumas ações que são voltadas exclusivamente para essa área, né, para esse tipo de desenvolvimento, Bernardo. Então, na verdade, eu acho que é importante, assim, nos últimos anos a gente teve um esvaziamento dessa agenda, né, a gente tem acompanhado com muita preocupação as formas como essas políticas públicas vêm sendo tocadas, né, enfim, em diferentes esferas federativas, né, a gente tem um ambiente de muita instabilidade política, isso afeta, obviamente, a continuidade, a construção e a continuidade de políticas públicas, né, então, é importante, eu acho que, não sei se respondi a resposta, mas, assim, é importante que realmente os municípios, eles possam, né, o gestor municipal, o administrador público, enfim, e todos aqueles que operam esse sistema, né, essa agenda, tenham a capacidade de realmente extrair o que há de melhor, né, e dentro das suas possibilidades, né. A gente sabe muito bem que o capital e o investimento, ele não se enraiza, né, ele não se materializa no espaço de maneira homogênea, né? Uhum. Então, obviamente que a gente vai ter que lidar com uma série de limitações, né, relacionadas com isso, mas o município é um dos grandes compradores, né? Enfim, o município, por mais que esteja vivenciando uma crise fiscal ou algo do tipo, ele ainda tem uma capacidade de compra muito grande. Talvez uma das soluções para esse processo de crise que estamos vivenciando seja melhorar o sistema de compra pública e a partir do momento que a gente possa integrar esses negócios locais ao sistema de compras, né? Uhum. Isso é uma coisa que eu acho que pode ser realizada. A questão do sistema de crédito também é muito importante. A gente tem a flutuação cambial nesse momento tem dificultado um pouco a questão dos investimentos, então eu acho que trazer esse debate, né, colocar essa questão na agenda novamente, né, e da forma como ela merece ser colocada, eu acho que já são grandes avanços, né, do processo desse processo, enfim, dentro de uma perspectiva municipal, enfim.
Bom, você falou da importância de trazer novamente esse debate para a agenda local, né? E da questão de elaborar novas ações, elaborar novos projetos, né? Como essas questões que você acabou de citar. Como podemos fazer isso? Como a gestão pública pode fazer isso através dos municípios? Então, da mesma forma que a pluralidade é uma marca essencial, né, da sociedade, não existe uma fórmula específica que possa dar conta de todas as realidades, enfim, municipais, né? Os municípios, eles são heterogêneos, eles têm suas particularidades também. Eu acho que um primeiro passo é colocar na agenda que essa é uma questão importante que o município trabalha, né? E, de alguma forma, dar uma continuidade por meio da organização de planos de desenvolvimento local, né, e que possa reconhecer as vocações, possa entender os desafios envolvidos, né, nesse processo de gestão. É muito importante, por exemplo, eu falei rapidamente sobre a questão da capacitação e da qualificação dos servidores, né? É muito importante que os servidores públicos, enfim, que esses administradores, eles tenham o instrumental necessário para poder lidar com esse desenvolvimento local, né? Por exemplo, alguma dinâmica que a gente possa fazer, por exemplo, uma das mais comuns, que é a tal do SWOT, dos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, né? Essas dinâmicas, elas podem não ter o menor sentido dentro de determinados grupos sociais, ou então elas precisam ser adaptadas para que a gente consiga extrair o que há de melhor. Essas fórmulas muito rígidas, essas técnicas precisam ser relativizadas, precisam ser problematizadas a partir do público que a gente vai trabalhar, para que a gente possa extrair o que há de melhor, né? Então, eu acho que é muito importante que o município ele possa realmente estar preocupado não só no desenvolvimento local, mas nos efeitos que esse desenvolvimento possa trazer, porque não é que a gente está falando de desenvolvimento local que todos os municípios vão multiplicar em 10 vezes o seu PIB municipal. A gente está falando de coisas, na verdade, que tem a ver com a qualidade de vida da população, né? Muitas vezes o que alguns empresários, pequenos empresários querem é só melhorar um pouco a sua vida, né? Então, por exemplo, tem um caso muito interessante que a gente trabalhou no interior, pelo IBAM, no interior do Amazonas, que tinha uma coisa que era um desafio muito particular, porque era uma região, era um município que possuía um histórico de plantio de guaranás, né, de pés de guaraná, né, de guaranás é ótimo, de pés de guaraná, mas os pequenos agricultores não queriam modificar, fazer uma transição dessas matrizes, enfim, por conta da ancestralidade envolvida nesses pés de guaraná. Porque era o pé de guaraná que era do avô dele. Para a Embrapa, produzia pouco, mas para eles tinha um outro significado. Então, assim, como é que você trabalha essas particularidades, né? Esse processo ele não pode ser um processo simbolicamente violento. Ele tem que ser um processo integrador e que respeite essa pluralidade, né? O desenvolvimento ele não pode ser ser lido como uma fórmula única, não é uma fórmula de bolo, enfim, não é uma receita de bolo. E não é um processo somente econômico, né? Não pode ser um processo somente econômico, tem que ser um processo social, né? Envolver vários fatores nisso. O próprio, se a gente parar para pensar, as formas como esses empresários, esses agricultores, enfim, esses cooperados vão elaborar o seu preço, como ele vai planejar o seu negócio, né? O tempo de planejamento não é o mesmo para todo mundo, né? O tempo de planejamento, de repente, de uma cooperativa é o tempo da semana, é o tempo do dia seguinte.
Já o tempo de um grande investimento pode levar anos para se realizar. Então, assim, a gente tem que lidar com essas distinções, né? Então, assim, o próprio ato de planejar, comprar, vender, a identificação de mercado, tudo isso que a gente vem trabalha, enfim, talvez com uma naturalidade, assim, entre os nossos próximos, né, enfim, entre a gente, esses elementos, eles são elementos muito dificultosos para outras pessoas. É preciso que a gente trabalhe, né, essa diversidade. Então, e aí o município é fundamental dando esse apoio. O município ele tem que estar pronto para poder fazer essa mediação, né? Ele tem que estar pronto para poder trabalhar um processo, são processos pedagógicos, são processos de educação popular, entendeu? E esses processos de educação, eles precisam ser dialógicos, né? Eles precisam ser dialógicos, eles precisam ter um sentido de troca, né? Essas técnicas, elas não podem ser colocadas ao grande público como algo depositário, né? E aí, enfim, a importância, por exemplo, do trabalho do Paulo Freire nisso, entendeu? É importante que esse conhecimento ele não venha de cima para baixo, hierarquizado, ele deve ser construído, porque se você não entende essas lógicas, perder tempo, né? São esforços inócuos que não conseguem se efetivar, se dar resultado. Então, isso é uma coisa que é importante. Trazendo agora aqui mais para uma regionalidade, né, do Rio de Janeiro, nós temos 92 municípios com vocações diversas, como você citou, né, e ligações diversas, formas diversas de agir. Quais você acha que são as maiores particularidades dos municípios aqui do Rio de Janeiro e, nesse sentido, os maiores desafios dos gestores municipais, Bernardo? Então, o estado do Rio de Janeiro, assim, aí falando novamente sobre aquela ideia de como essa rede, né, como esse mapeamento institucional é importante, como isso pode afetar a realidade local. Né? A gente tem acompanhado nos jornais uma crise relacionada, por exemplo, ao governo estadual, né, enfim, nos últimos anos, enfim, inclusive envolvendo diretamente os governadores. Então, esse cenário de forma nenhuma ajuda, porque na verdade a gente gera-se uma sensação de insegurança muito grande, né? Insegurança de negócio. Como é que você vai fazer determinados empreendimentos quando você não tem um ambiente seguro, estável, né, para poder realizar essas iniciativas? Então, isso, assim, registrando que a esfera estadual ela tem já um impacto sobre, por exemplo, um conjunto de particularidades, né, enfim, de ações que vão ser desenvolvidas a partir disso. Essa instabilidade realmente não ajuda. Né? Outro elemento que a gente pode citar, assim, recentemente, que eu acho que é importante já nessa leitura de conjuntura, é a pandemia, o desafio que isso nos coloca. Né? Nós estamos novo, enfim, que tem sido tratado de uma maneira realmente muito diversa, né? Enfim, a pandemia, mas, enfim, do ponto de vista objetivo, a pandemia nos traz desafios, né? Especialmente para o setor de serviços, né? Enfim, que é um dos setores que mais emprega nos municípios do Rio de Janeiro. Né? Aí você vai analisar, por exemplo, a questão dos pequenos negócios, dos restaurantes, dos bares, dos serviços, das pousadas, e como isso tudo vem afetando, como a pandemia, esse cenário, essa conjuntura vem afetando a realização desses negócios. Eu acho que, no ponto de vista estadual, existem desigualdades regionais, do ponto de vista econômicos, que fazem regiões mais dinâmicas que as outras, né? A região metropolitana, por si só, tem uma dinâmica muito particular, a região do sul do estado, né, enfim, com todas aquelas montadoras, vão ter outra dinâmica, a região do norte fluminense, enfim, que é uma região mais empobrecida do ponto de vista econômico, também vai ter outra. Eu acho que é interessante, na verdade, para o gestor tentar entender a sua região, tentar entender
o que tem, né, de aspectos importantes e constitutivos do seu município, né? A gente vive, por exemplo, um momento onde existe um localismo, né, muito como uma tendência, né? Por exemplo, aqui no Rio a gente tem aqueles exemplos da Junta Local, que é uma feira super interessante, que traz produtos específicos de pequenos agricultores para a cidade do Rio, enfim, entender esses movimentos enquanto oportunidades e tentar entender como é que você faz a ligação entre esses produtos, esses serviços e os centros que vão consumi-los. Então, eu acho que exige realmente uma leitura muito cotidiana de fenômenos e de aperfeiçoamento de processos para que isso realmente se objetive. Então, eu acho que enfim, o estado do Rio ele tem essas heterogeneidades, então ele exige realmente que cada localidade, cada município possa atuar de uma forma específica. Bom, ainda mantendo o Rio de Janeiro na pauta, e para a gente finalizar o nosso papo, eu queria te perguntar, estamos em processo de eleições municipais, né? Quanto ao desenvolvimento local, qual você acha que vai ser a maior dificuldade do novo prefeito, dos municípios do Rio? Qual você acha que vai ser o maior desafio a ser enfrentado? Essa conjuntura, essa falta de conjuntura com o governo estadual e o governo federal? Qual você acha que vai ser o principal ponto a ser tocado nesse quesito? Olha, eu partiria do pressuposto que é necessário realmente fazer um planejamento integrado, né, do município, desenvolver um plano de ação, né, um plano estratégico que possa colocar essa questão na pauta, sabe? Colocar isso na agenda. Primeiro, acho que uma das coisas mais importantes é colocar isso na agenda do município, tá? E aí, com relação aos desafios, eu acho que é muito importante que a gente trabalhe esse fenômeno, né, assim, essas técnicas, instrumentalizando elas e dando clareza à população sobre o que é possível ser feito, né, e o que pode realmente ser concretizado. Porque senão a gente cai naquela ideia de que o desenvolvimento ele acontece de maneira equânime em qualquer lugar, e ele não é assim, né? Tem municípios que estão trabalhando o desenvolvimento local há muito tempo. Então, eles estão a passos à frente. Então, por exemplo, uma questão que pode ser interessante é tentar entender as experiências dos outros municípios que são tidos como referência. Né? Tentar entender, e aí busca mesmo política de fazer intercâmbios, sabe, entre os governos municipais, né? E às vezes essas experiências não são exatamente do Rio, elas podem estar espalhadas pelo país, ou podem até ser experiências internacionais, né? Eu acho que isso é uma coisa que, assim, que já, de alguma forma já vai dar a possibilidade de que essas ações aconteçam, né? Então, eu acho que colocar isso na agenda, tentar buscar experiências que foram exitosas, né? Buscar as parcerias, fazer um mapeamento institucional de quem podem ser os nossos parceiros, né? Enfim, universidades, escolas técnicas. O papel da universidade pública é fundamental nas suas atividades de extensão nesse momento, né? As escolas técnicas da mesma forma, né? A gente pode falar, por exemplo, do Sistema S, pode falar das ONGs, como o IBAM, por exemplo, que atua nesse campo historicamente, né? Enfim, e tantas ações que podem realmente contribuir, né? A questão, por exemplo, das agências, né, de fomento estaduais, a maioria dos estados já tem as agências de fomento que trabalham a questão do crédito para pequena e microempresa com taxas diferenciadas, com produtos diferenciados voltados para esse ponto. Eu acho que reconhecer também a questão do microempreendedor individual, tentar auxiliar o microempreendedor individual na potencialização e na dinamização dos seus resultados, né? Tentar entender que aquele CNPJ não traz uma série de benefícios que realmente estão fora da questão da maneira como se trabalhava, como esse trabalhador, esse empresário trabalhava o seu negócio. Então, assim,
existem muitas possibilidades. Essa é uma agenda repleta de experiências exitosas, e cabe, eu acho que ao gestor, cabe ao prefeito, ao vereador, realmente se empenhar em entender essa agenda, entender esses instrumentos para que esse desenvolvimento realmente aconteça. E, especialmente a população, eu acho que vale a pena sempre perguntar como é que isso vai se dar. Ninguém precisa ter essa resposta de imediato, mas se você não tem essa resposta, você deve construir ela, pelo menos que isso tenha alguma possibilidade de execução, né? Eu acho que não deve ser colocado de uma forma ingênua e muitas vezes interessada. Essa questão da agenda do desenvolvimento local, ela deve ser uma agenda que tenha profissionalismo e seriedade na sua execução. Então, eu acho que esses são desafios. A pandemia coloca um desafio maior ainda essa questão, e acho que nesse momento o desenvolvimento econômico local pode ser um parceiro fundamental, pode ser a estratégia fundamental para que os municípios possam realmente reverter o cenário que a gente está vivendo. Então, é mais ou menos isso. Bom, Bernardo, muito obrigada pela sua participação aqui no ADM Live. Tenho certeza que a gente conseguiu elucidar alguns pontos interessantes, importantes sobre a questão do desenvolvimento local. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Érica, a todos. Enfim, sempre que precisar, estamos aí. Obrigado a todos aí, um bom dia. Bom dia. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, na próxima semana, terça-feira, 10 horas da manhã, um novo ADM Live para você. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.